pessoal, meu nome é Leandro Torres e sejam bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso programa de formação acelerada em OutSystems. Hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas atividades que nós temos que fazer para fazer a gestão correta da nossa infraestrutura OutSystems, tá? Então é uma aula que não tem exercícios, tá, pessoal? Mas ela é um pouquinho extensa, então são vários tópicos a serem passados, tá? E o primeiro desses tópicos é a gestão dos usuários e das permissões das roles dos usuários IT, tá? Os usuários IT, pessoal, existe uma distinção dentro da plataforma, tá? Aqueles usuários que são cadastrados para administrar o nosso ambiente, tá? Consultar logs, por exemplo, fazer a monitoração do ambiente, alterar parâmetros dentro do nosso ambiente, dos nossos ambientes, né? Porque quando a gente vê um licenciamento Enterprise, não tem só uma instância, na verdade, existe uma instância de desenvolvimento, teste e produção, enfim, para alterar parâmetros nesses ambientes. Então, esse tipo de usuário é um usuário que nós chamamos de IT User, tá? E aí, por fim, nós temos usuários que são os end users, são aqueles usuários que vão acessar as nossas aplicações que nós desenvolvemos, tá? Então, é importante que a gente não confunda. Quando a gente está falando aqui de IT User, nós estamos falando daqueles poucos usuários ou daqueles times de pessoas que trabalham na nossa equipe de desenvolvimento ou de operação ou de manutenção da nossa infraestrutura de desenvolvimento, que vão ter acesso à plataforma OutSystems com diferentes roles, né? Alguns vão ser testers, outros vão ser developers, outros vão ser administradores desse ambiente. Esses usuários, esses poucos usuários que fazem parte da nossa equipe de desenvolvimento da plataforma OutSystems, esses usuários, nós chamamos de IT Users, tá? E eles são gerenciados pela nossa aplicação Lifetime, isso vai ser comentado aqui, tá? Aqueles usuários que vão consumir a nossa aplicação, nós chamamos de End Users. E esses usuários, eles são customizados, configurados através daquela ferramenta, aquela aplicação chamada Users, tá? Depois eu mostro para vocês rapidinho lá no final dos slides, tá? Mas é importante não confundir End User com IT User, tá? Aqui nós estamos falando sobre IT Users e suas permissões, tá? Então, lá dentro a gestão desses usuários, né, desses IT Users, são feitos através de uma aplicação chamada Lifetime, tá? Até eu acessei aqui, deixa eu dar um change aqui. Aqui, ó. A nossa aplicação Lifetime, ela é facilmente acessível, tá? Basta a gente colocar o nome da nossa instância e a palavra Lifetime. Aqui tá, como ele navegou, ele acabou abrindo um conteúdo a mais, tá? Então, ele acaba alterando aqui para Cloud Connect. Mas basta colocar o nome da nossa instância, /Lifetime, e a gente vai acessar a nossa aplicação e a nossa aba de User Management, né? Só para reforçar aquele ponto, se eu colocar o nome da minha aplicação Users, eu vou acessar a nossa ferramenta para gerir os End Users. Nesse caso, nós estamos falando dos IT Users, que são os usuários que fazem a gestão e a operação da nossa infraestrutura OutSystems, cuja gestão é feita via Lifetime, tá? Voltando aos nossos slides aqui. Toda essa gestão, então, é feita no Lifetime, embaixo desse menu aqui, User Management, tá bom? A gente pode fazer é possível aplicar uma política de controle de acesso, tá? E ela é gerenciada através das roles, tá? Então, aqui um exemplo na nossa tela, onde já aparece aqui duas das roles que são criadas de forma automática, aqui quando o pessoal da OutSystems provisiona o nosso ambiente, tá? Então, já é criado de forma automática uma role para os administradores, que à direita aqui vocês podem ver que tem diversos tipos de níveis, né, de permissões, e a gente pode definir esses diferentes níveis de permissão por ambiente. Aqui nós temos um ambiente de desenvolvimento, de qualidade, de produção, né? Então, a gente consegue dizer que uma determinada role corresponde nesse exemplo, full control para o ambiente de desenvolvimento, full control no ambiente de qualidade, full control no ambiente de produção. E que um developer ele tem, em desenvolvimento, a permissão reuse e monitor,
lista em qualidade e não tem acesso à produção, por exemplo. Então, isso é feito através das roles, tá? E com seus níveis de permissão, tá? E nós podemos criar nossas próprias roles também. Aqui tem um exemplo de uma role que foi criada para a gente utilizar aqui na demo, né? Chamada Operator. Né? Um Operator ele tem opção como desenvolvimento de reuse e monitoring em desenvolvimento. Aqui ele não tem de lista, ele tem de change e deploy, ou seja, ele pode publicar aplicações em produção, e ele tem também em produção change e deploy, tá? Então, a gente pode criar as nossas próprias roles, tá? Para criar, quando a gente cria role é bem fácil, né? Basta dar um new role, dar um nome para ela e através desse seletorzinho aqui, a gente consegue dizer qual é o nível de acesso que a gente quer dar, tá? Então vai desde um full control, que dá para fazer tudo praticamente, até o sem acesso, tá? Aqui tem um detalhamento um pouco melhor aqui do que faz cada uma delas, tá? Também existem algumas permissões específicas para a parte de infraestrutura, ou seja, essa própria gestão dos usuários, ele é feito através de um switchzinho aqui de on e off que a gente seleciona. Então, normalmente a gente vai até a role e a gente, além de definir aquelas permissões que eu mostrei anteriormente, a gente também define as permissões para a gestão dos usuários, tá? Times e usuários. Então, tem um seletor aqui para a gente dizer se quem tiver essa role vai poder gerenciar usuários e roles, e também um outro seletor para dizer se essa pessoa pode gerenciar times e também as roles que são específicas a umas aplicações, tá? Que é o tema a seguir aqui, tá? Então, para criar um usuário é bem fácil, né? Dá um new user, preenche as informações aqui no formulário, tá? Já define qual é a role que essa pessoa vai ter. Então, para fazer isso é importante ter feito a criação de roles antes, tá? A senha, o e-mail dele, enfim, é bem fácil, tá? E esse usuário, user, nós podemos criar times, né, de pessoas, tá? Podemos colocar um usuário dentro de um time, tá? Aqui tem um exemplo, né? Foi criado o Jim Matthews aqui, e ele tem, em relação à infraestrutura, ele tem uma permissão aqui para gerenciar usuários, ele tem em desenvolvimento, ele pode ser reuse e monitor, em qualidade change deploy, em produção change deploy, tá? Enfim, então, a partir dessa role que a gente foi determinada as permissões dele, tá? A gente pode ter aplicações específicas, permissões específicas por aplicação, tá? E é interessante que a permissão específica por aplicação, ela sobrepõe a permissão padrão, tá? Então, vamos supor que um usuário padrão, ele tem uma permissão, um IT user padrão, ele tem uma permissão de change deploy. Mas a gente pode dizer, por exemplo, que para determinada aplicação, ele não tem permissão de change deploy mais. Ele vai ter uma permissão de no access, por exemplo, no ambiente produtivo. Então, a gente consegue especificar por aplicação o nível de permissão que determinada role, né, e que determinado usuário que tem essa role vai possuir, tá? Então, é bem interessante que as permissões das aplicações, elas sobrepõem as permissões comuns, tá? Por padrão, tá? Então, aqui é um exemplo também, acho que fica mais fácil. Aqui o developer, né, pessoal? Essa usuária aqui é a Mary Jane. Ela é uma developer, tem a role developer, e aqui em desenvolvimento ela tem reuse e monitor. Só que para a aplicação, isso para todas as aplicações, com exceção da Dialogs plugin, que é uma permissão específica para essa aplicação, onde aqui ela tem change deploy, tá? Então, para essa aplicação ela pode fazer change deploy, tá? Então, dessa forma a gente consegue ainda especificar melhor o tipo de permissão que cada IT user vai ter, tá? Nós podemos criar times também, isso é uma forma de simplificar a nossa gestão, tá? Um time ele pode ter uma ou mais aplicações, ou seja, aquele time que está lá dentro, aqueles usuários que estão dentro do time, eles podem gerenciar uma ou mais aplicações, e um time pode ter vários IT users, tá? Um usuário pode pertencer a múltiplos times, não há problema nenhum, e ele pode ter uma role diferente em cada um dos times que ele pertencer, tá?
E usuários que estão no mesmo time pode ser diferentes roles, né? Eu posso ter um developer, um tester, um administration, por exemplo, dentro do mesmo time para as mesmas aplicações, tá? O detalhe é que cada aplicação pode pertencer somente a um time, tá? Então, se eu tenho a nossa aplicação Adega aqui que nós estamos usando de exemplo, se eu quisesse fazer uma gestão via Teams, essa aplicação Adega só poderia pertencer a um time. Não importa quantos IT users tem lá dentro, né? A gente já sabe que podem ter vários com roles diferentes, inclusive, mas aquela aplicação só vai pertencer a um time, tá? Para criar um time é bem fácil, né? Tem a aba Teams lá no Lifetime, né? Dá um new, dá um nomezinho, melhor, dá um nomezinho para ela, uma descrição e aperta o botão de Create, tá? Para adicionar usuários, depois que eu tenho o meu time criado, simplesmente tem uma abinha chamada Users e um botãozinho aqui, um link chamado Add Users, onde a gente adiciona os usuários, tá certo? E com qual role que ele vai ter para para alguma aplicação específica, tá? A gente pode adicionar múltiplas aplicações para o nosso time, mas lembrando que uma aplicação só pode pertencer a um time, tá? Aqui é um exemplo, tá, pessoal? A gente pode, se quiser, mudar isso, né, as roles, né, on the fly ali em relação a cada um dos usuários, né, na própria lista de usuários que aparece, né. A gente consegue fazer isso, a gente consegue inclusive remover usuários aqui com esse ícone de lixinho aqui, de trash, e também a gente consegue remover as aplicações que pertencem a esse time também com esse ícone de trash aqui, tá? Aqui é um outro exemplo, né, das permissões, então a gente coloca isso em camadas, né? Então, por padrão, para a aplicação Dialogs Plugin, acho que é melhor ver de cima para baixo, para a aplicação Dialogs Plugin, ele tem essas permissões aqui, tá? Como ele faz parte do time Applications, tá? Então, tem essas aqui. Ele faz parte do time de To-Do, então ele tem lá, e ele é identificado como um tester, não como um developer no time Orders, né? Então o acesso dele no time To-Do, nas aplicações que pertencem ao time To-Do, já são essas aqui de baixo. E o padrão para todas as demais aplicações, que não é nem essa aqui específica, e que não é de nenhuma que está sendo gerenciada em algum desses times, o padrão é esse aqui de baixo, mais de baixo, tá? Então a aplicação, a permissão que vai ser aplicada é a de mais alta hierarquia aqui, tá? Nesse exemplo é a primeira, que foi específica, feita para uma aplicação. Depois entra as de times e depois entra aquelas que são as genéricas, tá? Bom? Bom, nós também podemos, através do nosso ambiente, né? No caso, o Service Center, a gente consegue alterar alguns parâmetros relacionados à segurança das nossas aplicações, tá? Então a gente consegue mexer em roles, né? A gente consegue forçar, por exemplo, o protocolo HTTPS, né? Para que a comunicação seja encriptada, tá? A gente pode mexer também na autenticação dos usuários, onde é que vai ser, se vai ser uma autenticação feita dentro do próprio OutSystems, que é o padrão, ou se vai ser feita em algum ambiente de gestão de usuários de fora. Enfim, tem várias opções que a gente consegue definir, tá? A gente consegue também fazer isso, algumas a gente faz no Lifetime, as outras a gente faz no Service Center, tá? Então, por exemplo, em relação a HTTPS, a gente tem várias opções. A gente pode forçar para que determinados fluxos, né, de UI, ou determinadas telas, ou então determinadas integrações utilizem um protocolo HTTPS, por exemplo. Então, a gente consegue definir isso para cada uma delas. Tá? Quando a gente fala em web, a gente pode alterar essa informação, mas quando a gente fala em mobile, todos os requests já são em HTTPS por padrão, então não faz muito sentido. Tá? Mas nós podemos mudar isso em desenvolvimento, acho que é a frase aqui que vale a pena a gente marcar. A gente consegue mudar isso em desenvolvimento através desse parâmetro aqui, HTTP Security.
Mas nós podemos fazer isso também no Service Center, tá? Ou podemos fazer no Lifetime, né? E nós podemos fazer isso para cada ambiente, né? Lembrando que no licenciamento Enterprise o cliente tem 3 ambientes no mínimo, né? Então a gente consegue definir isso por ambiente, tá? Se a gente quer que HTTPS seja utilizado para todas as telas, se ele quer ser aplicado nas integrações, né? E assim por diante, tá? A gente consegue fazer isso no Lifetime. Mais algumas opções aqui que a gente consegue definir, tá? E se o Lifetime não estiver disponível para fazê-lo, a gente pode usar o Service Center, né? Então dá para fazer nos dois ambientes, tá? Mais uma opção também, a gente pode definir, né? Tornando on aqui nos protege, né? As aplicações de OutSystem para ataques de code injection, tá? Então é uma opção interessante da gente alterar. Tá no Lifetime está num local, no Service Center está em outro local aqui, tá? A gente consegue, né, apontar para autenticadores de usuários externos, né, ou a gente utiliza o protocolo LDAP, seja o nosso ambiente OutSystems na nuvem ou fora dela, ou a gente pode apontar para autenticadores externos que usam, por exemplo, o Active Director, né? Mas nesses casos só se o nosso ambiente de OutSystems for on-premises, que nós chamamos, que a gente acabou adquirindo ele não na nuvem, que é o comum, a gente acabou adquirindo um licenciamento que nos permite instalar a plataforma OutSystem dentro de casa, né, no nosso data center. Isso cada vez mais tem caído em desuso, a maioria dos clientes tem optado por instalar na própria nuvem da OutSystems e deixar que a OutSystems se preocupe com toda essa questão de operação, etc., e provisionamento de recursos lá, tá? Mas se a gente quiser utilizar o Active Director, só funciona em on-premises, mas a gente pode conectar e fazer autenticação de usuários via LDAP em qualquer local, tá? Seja on-premises ou fora. A gente tem lá uma questão de mobile applications, né? Quando o usuário se loga, acaba sendo enviado alguns cookies de autenticação, né, para a aplicação, e a gente pode determinar qual vai ser o comportamento desse cookie, né? Se esse cookie vai ser destruído depois que o end user encerrar a aplicação, ou se ele vai ser persistente, ele vai continuar lá, tá? Geralmente essa informação ela é pertinente àquela opção de Remember Login, né? A gente está com um device que está em qualquer lugar, né? Diferente do desktop, que geralmente não está em tantos lugares assim, mas então muitas vezes não é recomendado a gente ativar com o Remember Login aqui como true, mas se o fizermos, esse controle é feito através de cookies, né? E nós podemos dizer se as cookies serão destruídas quando o usuário sair da aplicação ou se elas vão ficar como persistentes, tá? Também a gente tem algumas outras opções aqui em relação ao mobile, né? Por exemplo, o tempo que a informação de autenticação é enviada para o dispositivo é válida no server, enviada pelo dispositivo é válida no server, a autenticação, por quanto tempo ela fica persistente, né? A expiração daquele cookie que nós comentamos, se é o caso dele expirar em quantos dias, mesmo que ele seja persistente. A autenticação, o idle time da sessão de autenticação, né? E também algumas informações sobre encryption keys aqui. Então, são algumas das opções que nós podemos definir no nosso ambiente de gestão aqui, tá? Uma outra coisa bacana que a gente consegue fazer é consultar os logs, né? Nós devemos, caso seja necessário, por uma questão de troubleshooting, mas também para a gente ficar atento se a nossa aplicação está entregando, tanto em relação à performance e disponibilidade, as informações que os nossos clientes, os nossos usuários precisam. Então é possível consultar uma série de logs dentro do nosso ambiente de gestão, tá? No caso aqui o nosso Lifetime, tá? Então, e Service Center. Então a gente consegue verificar erros, né, que foram logados na aplicação, requisições de web e mobile, informações sobre as integrações,
execuções assíncronas, como, por exemplo, timers, envio de e-mails, etc. Então, somente a parte de envio de e-mails, né, aquelas notificações automáticas que nós queremos que a plataforma faça para nós, né, por nós, quando alguma ação acontece na nossa aplicação, né, seja e-mail, SMS, etc. Então, todo o log dessas informações podem ser acessadas, são registradas e podem ser acessadas pela gente, tá? Em relação a erros, por default, o OutSystem loga todos os erros de aplicação, tá? Que a gente pode depois consultar. Nesse log a gente consegue ver quando o erro foi logado, né? Quando o erro aconteceu, qual foi o módulo, né? A aplicação e o módulo que causou esse erro, né? O usuário que estava logado, o ID do usuário que estava logado, tá? A mensagem de erro em si, mais uma série de informações detalhadas aqui para a gente utilizar no nosso troubleshooting, tá? Aqui, né, onde no código, né, até onde no código o erro ocorreu, tá? Então, é bem bacana para a gente procurar fazer o nosso troubleshooting mais assertivo, tá? A gente consegue também definir qual é o comportamento do login de informações por módulo, certo? Por exemplo, o módulo de serviço que contém as nossas tabelas, nossas entidades, eu quero que o meu log, eu quero fazer um log de erros de uma forma, e para um módulo, por exemplo, que eu tenho as nossas páginas web que são acessíveis pelos nossos usuários finais, que por ali eles acessam as informações da nossa aplicação, eu quero que tenha um comportamento diferente de logs. Então a gente consegue definir essas informações para cada um dos nossos módulos, tá? É bem interessante. Aqui um overview rápido, né, da arquitetura, como é que funciona, né? Então a gente tem nossas aplicações rodando, os logs são enviados para uma fileira de mensagens e tem um serviço que é executado e guarda essas informações dentro da nossa tabela, das nossas tabelas, lá na entidades específicas da nossa base de dados, e através do Service Center a gente consegue consultar essas informações, tá? Então, é bem simples. Uma outra coisa a gente consegue, que é interessante, a gente não só fazer agir quando já tem um problema acontecendo, né? A gente consegue também antever problemas, monitorando preventivamente a saúde do nosso ambiente, tá? Então, dentro da aba Monitoring aqui, né, a gente consegue, por exemplo, verificar a saúde dos nossos servidores de front-end, né? São aqueles onde os usuários se conectam inicialmente, tá? Então a gente consegue ver a saúde de cada um deles, tá? E também com mais detalhes, tá? A gente consegue também ver informações específicas para o nosso ambiente mobile, tanto para aqueles serviços que servem aqueles dispositivos que estão rodando no sistema operacional iOS ou Android, tá? Então a gente consegue ver com bastante detalhes essas informações, tá? Nós conseguimos também ver informações sobre os processos e e-mails, tá? Que estão sendo executados. Os nossos timers, né? Que são aquelas ações assíncronas que estamos executando, aqueles batches que estão rodando lá de forma assíncrona, onde os usuários não precisam esperar que essa ação aconteça para ver o resultado, e sim é disparada uma ação e por trás ela é executada. Então a gente consegue monitorar também essas informações, tá? Também tem mais informações sobre os logs da nossa plataforma, a gente consegue ver por essa aba, tá? Bom, pessoal, a gente consegue monitorar também as nossas aplicações, tá? A gente consegue lá no Service Center disparar uma série de relatórios, a gente consegue programar para que essas informações sejam coletadas no nosso ambiente em algum intervalo específico de tempo, de data, mas nós também podemos gerar on-demand informações sobre nossas aplicações, tá? E lá no Lifetime tem uma aplicação, né, tem uma aba Analytics, e na aba Analytics a gente consegue ter ainda mais informações sobre nossas aplicações e sobre os seus módulos e assim por diante, tá? É um dashboard bem bacana, como está sendo mostrado aqui na tela, tá? A gente então tem acesso aos nossos vários ambientes, então a gente pode selecionar o nosso ambiente que nós queremos monitorar, tá? Depois a gente consegue formatar a nossa tela aqui para ver informações específicas sobre
a experiência de usuário ou sobre alguma informação específica sobre o lado cliente da nossa aplicação que está sendo executada no lado cliente, nos nossos dispositivos, né? Alguma informação específica sobre o que está acontecendo em relação à rede ou ao ambiente de servers da plataforma OutSystems, né? A gente tem uma lista das aplicações, onde a gente consegue fazer drill down e ir navegando pelos modos dessas aplicações e assim por diante. E aqui à direita a gente tem também uma série de informações adicionais, tá? Aqui tem um bem interessante, que é um índice de performance, tá? Então, aqui, esse índice de performance ele varia de 0 a 100. Nesse exemplo aqui, vocês podem ver que essa aplicação está com 86%, tá? Com índice de performance de 86%, sendo que esse índice de performance é calculado automaticamente pela plataforma através dessa regra aqui, tá? Se uma página é carregada em menos de 2 segundos, é considerado rápido. Entre 2 e 8 segundos é lento, tá? E mais de 8 segundos é bem lento, né? Então, através dessas informações, através de cada página sendo carregada, vai sendo adicionado esse índice e a média desse índice aparece aqui para nós, para a gente ver a saúde da nossa aplicação, tá? A experiência do nosso usuário ali, tá? Então, a gente consegue selecionar uma aplicação no display, certo? E aí são listados todos os modos daquela aplicação. E aí o nosso dashboard é atualizado para mostrar não o nosso ambiente como um todo, mas sim as informações sobre aquela aplicação específica, inclusive o próprio índice de performance para aquela aplicação. A gente pode selecionar um módulo e aí, de novo, as informações são atualizadas em relação ao módulo que a gente selecionou. Depois aqui à esquerda não tem mais módulos, e sim as telas, né, do nosso módulo, que a gente pode também selecionar um deles e navegar, e aí fazendo drill down. A gente pode, quando a gente está numa página, são listadas as nossas actions, né, as preparations e screen actions para a gente. Então a gente consegue fazer um drill down também nessas informações e ver informações específicas sobre elas, tá? Como eu estava comentando, né, tem uma abinha aqui que nos mostra as informações do ponto de vista de End User Experience, tá? Mas também a gente consegue ver outros gráficos para usos específicos, tá? Como, por exemplo, rede, tá? Aqui é mais alguns exemplos, né, de Client Analytics, tá? Que mostra as informações do que está acontecendo lá com os devices dos clientes, tá? Então, performance, sistema operacional e browsers, rede e server, tá? Como é que a gente faz para habilitar esse Analytics? Ele, por padrão, ele já está habilitado no ambiente de produção, mas a gente pode mudar essa característica para cada um dos nossos ambientes, tá? Não faz muito sentido a gente monitorar isso em ambiente fora de produção, mas dá para alterar esse comportamento aqui através de uma opção no nosso lifetime, tá? Bom, pessoal, aqui é o último assunto. Como é que a gente faz para fazer o deploy de uma aplicação, né? Eu desenvolvi a minha aplicação e agora eu quero levar ela para o ambiente de teste, e depois que eu testar essa aplicação no ambiente de teste, eu quero levar ela para o ambiente de produção, tá? Então, para isso, no Lifetime, nós temos algumas opções bem fáceis que a gente utiliza para fazer isso, tá? Basicamente, nós precisamos fazer duas coisas né, de preparação para fazer um deployment. Uma delas é taguear a versão da nossa aplicação. Então, se eu tenho uma aplicação, né, comecei a desenvolver agora a aplicação, minha aplicação é a versão 1, por exemplo, quando eu quero botar em produção. Aí depois eu fiz mais uma alteração, essa nossa aplicação é a versão 1.1, ou é a aplicação 1.0.1, e assim por diante. Então, o primeiro que nós temos que fazer é fazer o tagueamento da nossa, né, utilizando aqui, aportuguesando uma palavra em inglês, mas temos que fazer o tagueamento da versão da nossa aplicação. E a gente, nesse processo, a gente cria também um deployment plan, e com isso a gente está pronto para fazer o deploy da nossa aplicação para o ambiente de testes e de qualidade e depois de produção, tá? É mais fácil do que parece, tá? Então, todas as aplicações ela tem uma versão, tá? E é interessante que, imaginem, aqui está dando um exemplo bacana, ó. Essa aplicação ela tinha a versão 0.1. E eu sei, só de olhar para ela, que ela teve alguma alteração depois que ela foi publicada.
porque tem um maisinho aqui do lado, tá? Então, sempre quando aparecer um maisinho do lado do número da versão da nossa aplicação, é porque essa aplicação ela recebeu alterações em relação a essa versão que está aparecendo aqui, ou seja, em relação à versão 0.1, houveram alterações no código dessa aplicação e que é necessário a gente adicionar um novo tag caso a gente queira levar ela para o ambiente de qualidade e depois produtivo, tá? Bom, a gente pode utilizar a sintaxe de números que a gente quiser, que é usar 2 dígitos, 3 dígitos, dá para utilizar da maneira que quiser, e também é interessante que tem um campo description aqui que a gente pode adicionar algum comentário a respeito do que foi desenvolvido nessa versão, ou a gente pode deixar para botar essa informação também no deployment plan, que é onde eu geralmente coloco, tá? Mas aqui também é possível colocar um resuminho aqui do que foi alterado da versão anterior para essa que nós estamos querendo taguear, tá? A única regra que tem que ter no tag é que eu tenho que adicionar um número que seja maior do que um número que tinha anteriormente. Então, esse exemplo aqui, eu estou tagueando com 0.1, eu não posso utilizar nem 0.1 e nem 0.0, por exemplo, não pode utilizar um número menor. Eu posso utilizar 0.2, 0.3, 0.4, 1.0, enfim, mas tem que ser um número maior do que o número que está corrente agora, né? Que está sendo utilizado agora, tá? A gente consegue listar todas as versões, né? Tem o histórico de todas as versões e aparece do lado o conteúdo daquele campo description, caso a gente tenha atribuído, tá? Então é bacana para a gente se achar, tá? Depois, né, só um reminder, né, que depois de taguear uma versão, qualquer mudança da aplicação vai fazer com que apareça um maisinho, como aparece aqui, por exemplo, do lado do número dela, dizendo, olha, se tu quiser levar essa aplicação para teste ou produção, tu vai ter que dar um outro tag para ela, tá? E para criar um deployment plan, quando a gente seleciona uma aplicação para fazer um tag ou dispara o processo de deploy, né, de uma aplicação, clicando no botão deploy. Aqui eu estou com uma aplicação aqui aberta, ela está na versão 1.0 em desenvolvimento, eu quero fazer o deploy para qualidade, né, que qualidade está com a versão 0.1, ou seja, eu fiz diversas alterações provavelmente nessa aplicação e eu quero fazer um deploy dela para qualidade. Então, basta clicar no botão de deploy aqui, certo? E selecionar o que a gente quer fazer. Por padrão já aparece que a gente quer fazer o deploy da versão mais nova, no caso a 1.0, para o outro ambiente, tá? Mas é basicamente isso, tá? A gente seleciona qual é a versão que a gente quer, já vem essa opção aqui, tag deploy, de maneira automática para a gente. A gente clica no botão de validate, se validar está tudo certo. Aí basta clicar depois no botão de continue, tá? A gente tem a opção de colocar algumas notas, que é aqui que geralmente eu coloco as notas das alterações que nós fizemos nessa versão comparável com a versão anterior. Mas vai do gosto de cada um, tá? Quem pode fazer isso é só aqueles usuários que têm a role, aqueles IT users que têm a role change deploy permission, tá? Enfim, clica em continue, tá? E é iniciado o processo de deploy para as nossas aplicações, tá? Deixa eu passar aqui. E nos mostra aqui, é aberta uma telinha, tá? É navegado por uma tela que nos mostra aqui esse processo de deploy acontecendo, tá? Nesse exemplo aqui está sendo feito o deploy para qualidade, tá? E aqui lista as aplicações que fazem parte desse plano de deploy. A gente pode ter várias aplicações, então a gente dá um tag para as aplicações, depois no meu deployment plan eu seleciono minhas aplicações que eu quero fazer o deploy e eu clico no deploy e essa tela é aberta e vai nos mostrando aqui todas as etapas que estão acontecendo até que nos dá aqui a informação de completed, tá? É bem fácil, tá? Depois que a gente faz o deploy de desenvolvimento para qualidade, tá? A gente consegue testar em qualidade, né, que essa é a melhor prática. Depois a gente consegue fazer o deploy de qualidade para produção, tá? Lembrando, né, pessoal, quando a gente faz o deploy,
de um ambiente A para o ambiente B, a gente só leva o desenvolvimento, nós não levamos os dados. Tá? Então, se em desenvolvimento eu testei, na hora de desenvolvimento eu criei alguns registros, né, nas nossas entidades, alguns recordes nas nossas entidades, nas nossas tabelas. Ou em qualidade, eu criei vários registros lá para poder testar. Quando a gente faz o deploy para o ambiente seguinte, a gente só leva o desenvolvimento, né, o código, nós não levamos as informações que estão nos registros. Tá? Isso é importante, né, porque nós não queremos que informações de desenvolvimento e qualidade poluam o nosso ambiente de produção. Tá? É isso, pessoal. Aqui eu abri rapidinho, mesmo a nossa instância pessoal, ela tem acesso ao Lifetime, tá? Então, de novo, é o nome da instância /Lifetime e já abre essa interface onde a gente pode navegar pelas abas, né? Tanto a gestão de usuários, como a questão uma aba específica que lista as aplicações que tem ali, tá? Aquela aba de Analytics, tá? E assim por diante. Vou clicar na aba de Applications aqui, tá? No nosso caso, como é uma instância pessoal, free, a gente só tem um ambiente de desenvolvimento e a gente pode ver aquela informação aqui, ó, aqui o nosso tag aqui, né, ele criou automaticamente para nós a versão 0.1 e está o maisinho do lado porque a gente alterou todas essas aplicações aqui depois que ele criou o tag 0.1, né. Deixa eu pegar o meu ambiente produtivo aqui está o lifetime dele, deixa eu ver se não vai pedir o login novamente, não. Aqui eu já tenho esse é meu ambiente produtivo, Enterprise, WPro. Nós temos aqui algumas aplicações listadas. Vocês podem ver que eu já tenho um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de produção, de qualidade, né, de non-production, e um ambiente de produção, tá? E aqui a gente tem as versões tagueadas aqui de cada uma das aplicações que eu tenho. E, enfim, para a gente iniciar o deploy, basta eu clicar nesse botão de deploy aqui, tá? E ele abre uma tela de diálogo onde eu seleciono quais são as aplicações. No caso, ele já percebeu que as aplicações que estão em qualidade de produção estão na mesma versão, ele nem me listou, tá? Então, bastaria eu selecionar as aplicações e dar um Add to Deployment Plan, tá? Eu vou pegar esse aqui, por exemplo, só para seguir. Clicaria no botão de Validate, certo? Está fazendo uma validação aqui para nós. Demorando um pouquinho. Tá. Aqui está dizendo que vai continuar de forma assíncrona, tá? Mas é só para mostrar para vocês, depois isso aqui fica verde, eu dou um continue e o processo inicia, uma tela de diálogo inicia, tá? Então é isso. Também nós temos acesso ao Service Center, né, da nossa instância pessoal. Basta digitar o nome da nossa instância pessoal e depois /Service Center, ou mesmo a partir do nosso Service Studio, tem essa engrenagem aqui, tá? Que nos mostra também para o mesmo local lá, para o nosso Service Center, tá? Enfim, tem várias informações aqui que a gente pode tanto consultar, né? Como, por exemplo, a parte de logs que nós estávamos falando, né? A gente consegue também administrar, mudar algumas características, né, de segurança que nós abordamos rapidamente, ou configurar a parte de e-mails, tá? Então, assim por diante, a gente consegue fazer. É interessante que antigamente o Service Center fazia a gestão dos usuários e roles, tá? Mas quando a gente clica nessas opções aqui no Service Center, já é informado que a gestão agora é exclusivamente feita no Lifetime, ou seja, os IT users do nosso ambiente não são mais gerenciados pelo Service Center, e sim pelo Lifetime, né, nessa opção aqui de User Management, tá? Então nós podemos fazer, tá? Bom, é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.